Meu nome é Creuza, tenho 41 anos e nasci em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Terra de sol quente, de salina, de gente trabalhadora que acorda cedo e dorme tarde. Vou contar o que aconteceu no dia 15 de março de 2025, quando um entregador de flores tocou minha campainha às 10 da manhã e, sem querer, destruiu 22 anos de casamento com um buquê de rosas vermelhas. Mas antes de continuar, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. E comenta aqui embaixo de que cidade você é e que hora está assistindo. Agora vamos ao relato. Bom dia! Flores para Dona Michele. O rapaz estava ali parado, uniforme de floricultura verde e amarelo, capacete debaixo do braço, moto estacionada na calçada em frente ao meu portão. Segurava um buquê enorme, umas 30 rosas vermelhas com laço dourado que brilhava no sol da manhã de Mossoró, aquele sol quente que a gente conhece bem aqui no Nordeste. Eu olhei para ele sem entender, ainda segurando a vassoura na mão porque estava varrendo a varanda. Michele, aqui não é casa da Michele, ela mora na frente. Ele franziu a testa, conferiu o papel amassado na mão, aproximou os olhos como se tivesse dificuldade para enxergar. Rua das Acácias, 247? É o número da minha casa, sim. Mas meu nome é Creuza, não Michele. Vi ele coçar a cabeça, confuso, olhar para o papel de novo, depois para a placa do número da casa. Estranho, tá escrito bem claro aqui, 247. Será que erraram o número na hora de preencher? Deve ser 246, eu disse, apontando com a vassoura para a casa da frente. A casa da Michele é aquela ali, a bege com portão branco. Ah, pode ser. Deve ter sido erro de digitação lá na floricultura. Desculpa o incômodo, dona. Ele já estava virando para ir embora, guardando o papel no bolso da calça, quando meu olho caiu no cartão. Envelope pequeno, vermelho vivo, pendurado no meio das rosas por um cordãozinho dourado. Algo dentro de mim, não sei se foi intuição, pressentimento ou só curiosidade, me fez abrir a boca antes que ele saísse do meu portão. Moço, espera. Ele parou, olhou para trás com cara de quem não entendeu. Posso ver o cartão? Só para confirmar que é para Michele mesmo. É que às vezes os entregadores confundem mesmo, e aí eu posso levar para ela depois. Ele deu de ombros, como quem não via problema nenhum nisso. Pode, claro. Estendeu o buquê para mim. Apoiei a vassoura na parede e peguei o envelope com dedos que ainda não sabiam que estavam prestes a tremer. Abri devagar, com cuidado para não rasgar. Tirei o cartão de dentro. Um cartão bonito, caro, daqueles de papelaria chique. E quando li as primeiras palavras, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Amor da minha vida, hoje faz 3 anos que a gente se conheceu naquele hotel em Natal. O dia mais feliz da minha vida. Você me faz sentir vivo, me faz sentir homem, me faz sentir amado de verdade. Desculpa não poder estar aí hoje, mas quando eu voltar, a gente comemora. Do nosso jeito. Te amo mais que tudo. Pra sempre seu, Naldo. Naldo, meu marido. O homem com quem eu estava casada há 22 anos. O pai dos meus 2 filhos. O homem que dormia do meu lado toda noite. O homem que me ligou ontem dizendo que estava com saudade. Tinha acabado de mandar flores para Michele, minha vizinha, minha amiga, a mulher que eu conhecia há 8 anos. A mulher que dormia no meu quarto de hóspedes quando o marido viajava. A mulher que tomava café na minha mesa toda semana. A mulher que eu chamava de irmã. A mulher que chorou no meu ombro quando brigou com o marido. A mulher que eu consolei. A mulher que eu acolhi. 3 anos. 3 anos de mentira. 3 anos de traição. 3 anos transando com meu marido. E eu não sabia de nada. Dona, tá tudo bem? A voz do entregador chegou de longe, como se ele estivesse do outro lado de um túnel. Pisquei, tentando voltar para a realidade, mas minhas mãos tremiam tanto que o cartão quase caiu no chão. Minha visão ficou embaçada. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o barulho dele nos meus ouvidos. Dona, a senhora tá pálida. Quer que eu chame alguém? Pode ir,
consegui dizer, a voz saindo estranha, rouca. Eu entrego para ela. Tem certeza? A senhora não tá com uma cara boa. Tenho, pode ir. Ele me olhou mais um segundo, desconfiado, mas acabou dando de ombros de novo e indo embora. Ouvi o ronco da moto se afastando rua abaixo, mas eu não conseguia me mexer. Fiquei ali parada, na porta da minha casa, segurando aquele buquê que cheirava a traição, com o cartão na outra mão e o coração em pedaços. Não sei quanto tempo fiquei ali. Podem ter sido segundos, podem ter sido minutos. O tempo tinha parado. Quando finalmente consegui entrar e fechar a porta, minhas pernas falharam. Sentei no sofá. O mesmo sofá onde eu e Naldo assistíamos TV todo domingo, onde a gente conversava sobre os meninos, onde a gente planejava o futuro, onde a gente fazia amor de vez em quando. E comecei a chorar. Chorei como eu não chorava desde que meu pai morreu, há 15 anos. Chorei 22 anos de casamento. Chorei cada promessa quebrada. Chorei cada mentira que eu engoli sem saber. Chorei cada beijo que ele me deu depois de beijar ela. Chorei cada te amo que ele me disse depois de dizer para ela. Chorei cada vez que Michele veio na minha casa, sorriu para mim, me abraçou, me chamou de amiga enquanto transava com meu marido pelas minhas costas. 3 anos. 1095 dias acordando do lado de um homem que amava outra. 1095 dias chamando de amiga a mulher que me apunhalava pelas costas. 1095 dias sendo enganada, humilhada, traída. Eu era a idiota da rua e não sabia. A dor no peito era tão forte que eu mal conseguia respirar. Era física, real. Como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e torcido. Segurei o buquê com as 2 mãos. Aquelas rosas lindas, caras, perfeitas, embrulhadas em papel celofane transparente com laço de fita dourada. E pensei em todos os aniversários de casamento onde Naldo nunca me deu flores, nem uma rosa, nem uma margarida, nem um cravo murchado de esquina. 22 aniversários de casamento, 22 anos, e ele nunca me deu flores. Amor, flor murcha, prefiro te dar algo que dura. Ele sempre dizia, mas para ela mandava. Para ela comprava rosas caras. Para ela escrevia cartões românticos. Para ela dizia, te amo mais que tudo. Para ela era romântico, atencioso, apaixonado. Algo dentro de mim explodiu, uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Levantei do sofá num impulso e joguei o buquê na parede com toda a força que eu tinha. O barulho foi alto. As rosas se espalharam pelo chão. Pétalas vermelhas por toda a sala. O vaso de vidro que estava na mesinha do canto caiu e quebrou também. Parecia sangue. Pétalas vermelhas e cacos de vidro. Sangue e vidro quebrado. E talvez fosse. O sangue do meu casamento, da minha confiança, da minha ingenuidade. Fiquei ali parada no meio da sala, respirando pesado, olhando aquelas pétalas espalhadas, aquele cenário de destruição, tentando entender como é que eu tinha chegado nesse ponto, como é que eu não tinha visto, como é que eu fui tão cega, como é que eu não percebi. Mas os sinais estavam lá, eu percebi agora. Passando o filme na cabeça, tudo fazia sentido de repente, como um quebra-cabeça que finalmente se encaixava. Como uma cortina se abrindo e revelando o que sempre esteve ali, mas que eu me recusei a ver. Naldo tinha mudado em 2022, exatamente 3 anos atrás. Ficou mais vaidoso. Academia todo dia, todo santo dia. Ele que antes só ia aos sábados, começou a ir de segunda a sábado. Perfume novo. Não mais aquele perfume barato que ele sempre usou. Agora era importado. Caro. Roupas novas, camisas de marca, calças justas, sapatos caros, sempre arrumado, sempre cheiroso, sempre de olho no espelho. Amor, por que você tá se arrumando tanto? Eu perguntava. Ué, não posso me cuidar? Tô ficando velho, preciso me cuidar mais. Ele tinha 43 anos. Não era velho, mas eu acreditei. Achei até bonito ele se cuidar. Achei que era pra mim. Idiota. O celular. Ele começou a proteger o celular como se fosse a senha do banco. Sempre com senha.
sempre mudando a senha, sempre levando para o banheiro, sempre dormindo com ele debaixo do travesseiro. Se tocava uma notificação e eu estava por perto, ele desligava a tela rápido, nervoso, como se estivesse escondendo algo. Naldo, por que você anda tão grudado no celular? Coisa do trabalho, grupo de WhatsApp da plataforma. Os caras não param de mandar mensagem. E eu acreditei, porque eu confiava nele. Porque em 22 anos de casamento, eu nunca tive motivo para desconfiar. Ou pelo menos eu achava que não tinha. As saídas. Mesmo nos dias de folga, quando estava em casa, ele arrumava desculpa para sair. Sempre, toda hora. Vou no mercado comprar umas coisas. Voltava 2 horas depois, sem quase nada. Uma sacola com 2 ou 3 coisas. Vou na oficina ver o carro. Tá fazendo um barulho estranho. Voltava 3 horas depois com o carro do mesmo jeito, sem ter consertado nada. Vou encontrar os colegas para tomar uma cerveja. Faz tempo que a gente não se vê. Voltava de madrugada, com hálito de cerveja, mas sem cheiro de boteco, sem cheiro de cigarro, sem cheiro de churrasco, só cheiro de perfume. Daquele perfume caro. E às vezes, quando eu abraçava ele, sentia outro cheiro. Um cheiro doce, de perfume feminino. Amor, você tá cheirando a perfume de mulher. Ah, deve ser da Joana, colega do trabalho. Ela me abraçou quando a gente se encontrou no mercado. E eu acreditei. Sempre acreditei, porque confiar é mais fácil que desconfiar. Porque amor cego é burro, porque eu não queria ver. E o mais estranho de tudo, e eu só percebi agora, olhando para trás com olhos que finalmente enxergavam, era que quando Naldo saía, Michele também sumia. A casa dela ficava escura. O carro dela não estava na garagem, como se ela tivesse saído também. Para onde? Para onde uma mulher casada sai sozinha toda hora? Pro motel, pro hotel, pra casa de outra pessoa, pro inferno que eu não sei. Mas eu nunca liguei os pontos, porque eu confiava nele. Confiava nela. Confiava que meu casamento era sólido, que minha amizade era verdadeira, que as pessoas que eu amava não eram capazes de me fazer isso. Idiota, idiota, idiota. Minha amiga Lucy Cleide tinha tentado me alertar, lembrei agora. Uns 6 meses atrás. A gente estava tomando café na casa dela quando ela falou. Creuza, eu vi o Naldo no shopping semana passada, com uma mulher. Eu tinha dado risada. Risada. Como se fosse absurdo, como se fosse impossível. Deve ser colega de trabalho. Ele me disse que ia encontrar o pessoal da Petrobras. Colega de trabalho de mãos dadas? Entrando na loja de lingerie? Lucy Clyde, você tá vendo coisa. Naldo não faria isso comigo. Eu vi o que eu vi, Creuza. Tô só te avisando. Porque você é minha amiga. E amiga avisa. Você tá enganada. Com certeza era outra pessoa parecida. Mas eu não quis acreditar. Porque se eu acreditasse, tudo ia desmoronar. 22 anos de casamento. 2 filhos. Uma casa. Uma vida inteira construída tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício, renúncia por renúncia. Eu não podia perder tudo isso. Então fechei os olhos. Fingi que não via. Fingi que estava tudo bem. Fingi que meu casamento era feliz e minha vizinha era minha amiga. E enquanto eu fingia, eles transavam. Por 3 anos, 1095 dias. Sentei no chão da sala, no meio das pétalas, no meio dos cacos de vidro, e fiquei olhando para o cartão amassado na minha mão. A letra era de computador, impressa em fonte bonita, mas a assinatura era à mão. A letra de Naldo. Aquela letra que eu conhecia tão bem. Aquela letra inclinada, com o N grande e rebuscado. A mesma letra que assinava cartões de aniversário para os meninos. A mesma letra que assinava documentos da casa. A mesma letra que assinou nossa certidão de casamento há 22 anos. Pra sempre seu, Naldo. Pra sempre dela. E eu? O que eu era pra ele? A empregada? A babá dos filhos? A cozinheira? A lavadeira? A mulher que lavava cueca suja e fazia comida enquanto ele comia a vizinha? A raiva voltou. Mais forte dessa vez.
uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Uma raiva que queimava, que consumia, que destruía tudo por dentro. Raiva do Naldo, por me trair, por me mentir, por quebrar cada promessa que ele fez. Raiva da Michele, por fingir ser minha amiga, por entrar na minha casa, por dormir no meu quarto de hóspedes, por trair não só o marido dela, mas a amizade que a gente tinha. E raiva de mim mesma, por ser burra, por ser cega, por acreditar, por confiar, por não ver o que estava na minha cara. Levantei do chão, peguei meu celular da mesinha e fiquei olhando para ele, sem saber o que fazer. Ligar pro Naldo e confrontar? Ele ia negar, inventar história, dizer que o cartão era de outro Naldo, que era engano, coincidência, que alguém estava querendo destruir nosso casamento. E eu ia ficar parecendo louca, paranoica, a mulher insegura que vê traição onde não tem. Ir na casa da Michele e fazer escândalo? Bater nela? Puxar os cabelos loiros falsos dela? Gritar na frente da rua inteira? Ia ser satisfatório por 5 minutos, talvez 10, mas depois eu ia ser a louca, a histérica, a coitada traída que perdeu o controle e virou chacota da vizinhança. Esperar Naldo voltar na quinta-feira e confrontar pessoalmente? 5 dias. 5 dias fingindo que não sei de nada. 5 dias morrendo por dentro. 5 dias tendo que atender ligação dele, responder mensagem, dizer te amo também quando ele dissesse te amo. 5 dias sendo a palhaça que ele fez de mim. Não, eu precisava de algo diferente. Algo que doesse neles tanto quanto estava doendo em mim. Algo que fizesse eles sentirem a mesma dor, a mesma humilhação, a mesma vergonha. E então eu tive uma ideia que na hora pareceu perfeita, justa, merecida. Michele era casada, com Erivaldo, caminhoneiro, homem bom, trabalhador, honesto. Passava semanas fora, rodando o Brasil inteiro para sustentar a família, para dar uma vida boa para a esposa e para a filha. Ele também não sabia de nada, ele também estava sendo traído, há 3 anos. Enquanto ele trabalhava, dirigindo de madrugada para entregar carga no prazo, dormindo em posto de gasolina porque não tinha dinheiro para hotel, comendo marmita fria no acostamento porque não tinha tempo de parar, a esposa dele estava na cama com o vizinho da frente, na cama com o meu marido. Erivaldo não merecia isso. Ninguém merecia. Ele merecia saber. Tinha o direito de saber, do mesmo jeito que eu tinha. Peguei o celular e procurei o contato dele. A gente não era próximo. Eu tinha o número dele guardado porque uma vez, faz uns 2 anos, Michele pediu para eu avisar ele de um problema no encanamento da casa quando ela não conseguiu falar com ele. O celular dele tinha ficado sem sinal por causa de uma área rural que ele estava atravessando. Lá estava, Erivaldo Caminhoneiro. Fiquei olhando para o nome na tela por uns bons 5 minutos. Meu dedo pairava em cima do botão de ligar, mas eu não conseguia apertar, tremendo, o coração disparado, a cabeça girando. Se eu ligasse, não tinha volta. 2 famílias iam explodir. 2 casamentos iam acabar. 4 adultos e 3 adolescentes iam sofrer. Kemile, a filha deles, de 14 anos. Wesley e o Everton, meus filhos. Todos iam sofrer com isso. Mas a verdade precisava sair. Eu não ia carregar isso sozinha. Não ia ser a única idiota traída. Não ia proteger eles. Não ia guardar o segredo sujo deles. E Erivaldo merecia saber. Merecia ter a chance de decidir o que fazer com a vida dele. Do mesmo jeito que eu merecia. Se fosse comigo, eu ia querer que alguém me contasse. Aliás, alguém me contou. Sem querer. Um entregador de flores distraído que errou o número da casa. Um erro de digitação. Um número errado. E minha vida inteira desmoronou. Respirei fundo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E apertei o botão. O telefone chamou 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. 4. Pensei que ele não ia atender. Pensei que talvez fosse um sinal. Que talvez eu não devesse fazer isso. Mas na 5ª chamada, ele atendeu. Do outro lado da linha, ouvi barulho de estrada.
motor de caminhão ronrando, vento batendo no vidro, rádio baixinho tocando uma música sertaneja. Então a voz dele, cansada, rouca. Alô? Erivaldo, aqui é Creuza, vizinha da frente. Houve uma pausa, um silêncio. Depois, a voz dele mudou, ficou preocupada, urgente. Creuza? Aconteceu alguma coisa? A Michele tá bem? A Camille tá bem? Ele estava preocupado com ela. Com elas. Coitado. Trabalhando feito condenado para dar uma vida boa para a família, enquanto a esposa... Erivaldo, eu preciso te contar uma coisa. Você pode parar o caminhão? Parar? Por quê? Que aconteceu? Tá me assustando. Aconteceu alguma coisa? O tom dele ficou urgente agora. Desesperado. Assustado. É sério, Erivaldo. Muito sério. Para o caminhão. Por favor. Creuza, pelo amor de Deus, me fala o que aconteceu. Para o caminhão primeiro. Eu preciso que você esteja parado quando eu contar. Silêncio do outro lado. Só o barulho do motor, do vento, da estrada. Ouvi o barulho do motor diminuindo, o assobio do freio de ar, o caminhão parando, o silêncio quando ele desligou o motor. Pronto, parei. Tô parado. O que foi, Creuza? Tá me deixando desesperado aqui. Aconteceu alguma coisa com a Michele? Com a Camille? Fechei os olhos. Apertei o telefone com força contra o ouvido. Não tinha jeito fácil de falar isso. Não tinha jeito que não fosse doer. Não tinha jeito que não fosse destruir. Erivaldo, não tem jeito fácil de falar isso. Não tem jeito suave. Não tem jeito que não vai doer. Então, eu vou falar direto. Fala logo, Creuza. Pelo amor de Deus. A Michele tá tendo um caso com meu marido. Há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi tão pesado, tão denso, tão absoluto, que eu quase conseguia sentir o peso dele através do telefone. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Erivaldo, você tá aí? O quê? A voz dele saiu num fio, fraca, quebrada, como se alguém tivesse socado ele no estômago, como se tivessem arrancado o ar dos pulmões dele. Meu marido e sua esposa, há 3 anos, eu descobri agora, acabei de descobrir. Creuza, isso é brincadeira? Porque não tem graça nenhuma, não tem graça nenhuma. A voz dele estava tremendo agora, mistura de descrença, de medo, de raiva começando a crescer. Não é brincadeira, Erivaldo. Eu jamais brincaria com uma coisa dessas. Eu tenho prova. Que prova? Que prova você tem? Um cartão, que meu marido mandou para ela junto com flores. Um buquê enorme de rosas vermelhas. O entregador errou o número da casa e entregou aqui, na minha casa. Eu abri. Eu li. Tá escrito que faz 3 anos que eles se conheceram num hotel em Natal. Que ela é o amor da vida dele. Que ele te ama mais que tudo. Outro silêncio. Mas esse era diferente, mais pesado, mais perigoso. Eu conseguia ouvir a respiração dele, pesada, acelerada, ofegante. Como se ele tivesse corrido uma maratona, como se estivesse tendo um ataque de pânico. Erivaldo, você tá bem? Lê pra mim. O quê? O cartão. Lê pra mim. Palavra por palavra. Eu preciso ouvir. Peguei o cartão amassado de novo. Alisiei o papel com a mão e li, devagar. Cada palavra era uma facada nele, eu sabia. Mas ele precisava ouvir. Ele pediu para ouvir. Amor da minha vida, hoje faz 3 anos que a gente se conheceu naquele hotel em Natal. O dia mais feliz da minha vida. Você me faz sentir vivo, me faz sentir homem, me faz sentir amado de verdade. Desculpa não poder estar aí hoje. Mas quando eu voltar, a gente comemora. Do nosso jeito. Te amo mais que tudo. Pra sempre seu, Naldo. Quando terminei, ele não falou nada. Só ouvi um barulho seco, um soco, forte, violento, provavelmente no painel do caminhão, ou no volante, depois outro, e outro, e outro, 5, 6, 7 socos, e então ele gritou. Um grito de dor, de raiva, de traição, de desespero, que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver.
Um grito que vinha de tão fundo, de um lugar tão escuro da alma, que parecia arrancar o espírito dele do corpo. Um grito que não era humano, era animal, primitivo, pura dor. Fiquei em silêncio, segurando o telefone, ouvindo ele gritar e socar alguma coisa do outro lado da linha. Não sabia o que dizer. Não tinha o que dizer. Não tinha palavras que pudessem confortar. Não tinha palavras que pudessem curar. Então só esperei. Esperei ele extravasar. Esperei a tempestade passar. Quando ele se acalmou, ou quando cansou de bater, ou quando a mão começou a doer, a voz que voltou era completamente diferente. Fria, controlada, vazia, perigosa. Creuza, você tá em casa? Tô. A Michelle tá onde? Na casa dela, eu acho. Não vi ela sair. Ela sabe que você descobriu? Não. O entregador foi embora achando que eu ia entregar as flores para ela. Ela não sabe de nada. E você não entregou. Não. Eu li o cartão e liguei para você. Ouvi ele respirar fundo, uma respiração longa, profunda, controlada, como se estivesse se preparando para algo, como se estivesse se armando para a guerra. Creuza, eu tô em Petrolina, 7 horas de estrada até Mossoró. Eu vou voltar agora, agora mesmo. Erivaldo, você não precisa voltar agora. Você pode esperar terminar a viagem e entregar a carga. Eu vou voltar agora. O grito dele me fez dar um pulo. Nunca tinha ouvido Erivaldo gritar. Nas vezes que eu conversei com ele sempre foi educado, calmo, tranquilo, trabalhador, pacífico. Mas a voz que saiu agora era de outro homem. Um homem quebrado, traído, humilhado, furioso. Tá bom, disse baixinho, a voz tremendo. Tá bom, Erivaldo. Quando eu chegar, a gente conversa, eu e você. Antes de falar com eles, a gente decide o que fazer, juntos. Tá bom. E Creuza? O quê? Ele hesitou, respirou fundo. Depois disse, a voz mais suave agora, mais humana. Obrigado, por me contar. A maioria das pessoas não contaria. A maioria ia fingir que não viu, ia deixar pra lá, ia achar que não é da conta delas. Mas você contou. Obrigado. Você merecia saber, Erivaldo, do mesmo jeito que eu mereci saber. É, eu merecia. Ele desligou. Fiquei olhando para o celular na minha mão, o coração batendo forte no peito, as mãos ainda tremendo. O que eu tinha feito? Não tinha volta agora. Eu tinha acabado de explodir 2 famílias com uma ligação de telefone. Tinha acabado de jogar uma bomba no meio da rua. Tinha acabado de destruir tudo. Mas era o certo. Era o certo. Tinha que ser. Erivaldo merecia saber. Eu merecia saber. Os traidores iam pagar. As próximas 7 horas foram as mais longas da minha vida. Mais longas que trabalho de parto. Mais longas que velório. Mais longas que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Eu não conseguia fazer nada. Tentei limpar as pétalas de rosa do chão, mas desisti no meio. As mãos tremiam muito. Tentei comer alguma coisa, mas a comida não descia. Ficava entalada na garganta. Tentei assistir TV, mas não conseguia prestar atenção. As palavras entravam por um ouvido e saíam por outro. Só ficava andando de um lado para o outro da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha de volta para a sala, olhando pela janela a cada 5 minutos. A casa de Michelle na frente, bege com portão branco. Jardim bem cuidado, gramado verde, flores coloridas no canteiro, carro vermelho na garagem, uma casa de família feliz, uma casa de conto de fadas. Mentira, tudo fachada, tudo falso. Vi ela sair para regar as plantas por volta das 11. Shortinho curto, daqueles que mal cobrem a bunda, regata colada, decote generoso, cabelo solto, maquiagem, perfumada, arrumada, se achando, toda linda, toda perfeita. Ela não sabia que as flores tinham vindo para cá. Não sabia que eu tinha lido o cartão. Não sabia que eu tinha ligado para o marido dela. Não sabia que o marido dela estava vindo. Não sabia que a vida dela ia acabar em poucas horas. Regou as flores,
lenta, cuidadosa, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se a vida fosse maravilhosa, como se não tivesse nada para se preocupar. Voltou para dentro da casa, normal, feliz, sorrindo, como se nada fosse. Provavelmente foi tomar banho, se arrumar mais ainda, preparar alguma coisa especial. Algum jantar romântico, alguma lingerie nova, alguma surpresa pro amante, tudo que nunca ia acontecer. Às 2 da tarde, meu celular tocou. O nome na tela me fez o sangue gelar, o coração parar, a respiração falhar. Naldo, do nada, sem motivo. Ele nunca ligava nesse horário. Nunca. Será que ele sabia? Será que o entregador tinha ligado para a floricultura reclamando que errou o endereço? Será que a floricultura tinha avisado ele? Será que Michele tinha ligado para ele perguntando das flores? Será que ele desconfiou de alguma coisa? Minha mão tremeu quando peguei o telefone. Quase deixei cair. Respirei fundo 3 vezes antes de atender. Oi, amor. A voz dele era normal, alegre até, animada, carinhosa. Ele não sabia de nada. Oi. Tá tudo bem? Você parece estranha. A voz tá diferente. Parece estranha. Lógico que eu tô estranha. Acabei de descobrir que você me trai há 3 anos com a vizinha. Acabei de descobrir que minha vida é uma mentira. Acabei de descobrir que o homem que eu amo me enganou por 1095 dias. Tô bem, só cansada. Não dormi bem essa noite. Ah, tá doente? Quer que eu peça para alguém ir aí? Quer que eu ligue para Dona Carminha? Sempre solícito, sempre atencioso, sempre o marido perfeito, mentiroso. Não precisa. Já tá passando. Tem certeza? Porque se você não tá bem, eu posso pedir pra... Naldo, eu falei que tô bem. Saiu mais ríspido do que eu queria. Ele percebeu. Tá bom, amor. Desculpa. É que eu me preocupo com você. Se preocupa? Que piada. Eu sei. Ah, eu liguei pra dizer que te amo. Tô com saudade. Muita saudade. Queria tá aí com você agora. Mentiroso. Mentiroso, filho da puta. Também tô. Com saudade. Mentira saiu fácil, natural, automática. Quando eu voltar quinta-feira, a gente sai pra jantar. Só nós dois. Há quanto tempo a gente não sai, né? Só nós dois. Sem os meninos. Sem ninguém. Como antigamente. Há quanto tempo você não me trai, né? Deve fazer umas 2 horas. Deve fazer desde ontem à noite quando você mandou mensagem pra ela. Deve fazer desde essa manhã quando você mandou flores pra ela. Tá bom. Vai ser bom. Te amo, viu? Te amo muito. Também te amo. A mentira escorregou pela minha língua como óleo. Fácil, suave. Como eu tinha mentido para mim mesma por tanto tempo, mentir para ele era natural. Desliguei. Corri pro banheiro. Caí de joelhos na frente do vaso e vomitei. Vomitei tudo que tinha no estômago. Vomitei bile, vomitei nojo, vomitei raiva, vomitei 22 anos de mentira. Por volta das 4 da tarde, a campainha tocou. Olhei pela janela antes de atender. Era Michele, toda arrumada, cabelo escovado, brilhando, maquiagem perfeita, base, blush, batom vermelho, cílios postiços, roupa bonita. Vestido curto, salto alto, perfume que eu conseguia sentir daqui. Aquele perfume doce, enjoativo. O mesmo que eu sentia em Naldo às vezes. Será que ela tinha encontro com ele? Será que ele ia dar um jeito de sair da plataforma e vir para cá? Será que ele mentia pro patrão dizendo que tinha emergência? Será que eles transavam na casa dela enquanto eu dormia aqui do outro lado da rua? Será que eles riam de mim? Será que eles faziam piada? Será que ele contava para ela os detalhes da nossa vida? Do nosso sexo? Das nossas brigas? Respirei fundo. Me controlei. Sequei as lágrimas que insistiam em cair. Fui até a porta. Coloquei o melhor sorriso falso que eu consegui e abri. Creuza, amiga, que bom te ver. O sorriso dela era largo, branco, perfeito, dentes clareados, falso, traiçoeiro, venenoso.
Oi, Michele. Você viu se chegou alguma entrega para mim hoje? Tô esperando um negócio que comprei. Meu sangue ferveu. A vontade de avançar nela, de arrancar aquele cabelo loiro falso, de arranhar aquele rosto maquiado, era tão forte que eu tive que segurar na porta para me controlar. Mas eu me controlei. Forcei um sorriso. Apertei os dentes. Entrega? Não? Por quê? É que eu tava esperando uma encomenda. Do Mercado Livre. Tô rastreando aqui e diz que foi entregue. Mas não chegou nada. Acho que erraram o endereço. Você sabe como é, né? Esses entregadores. Mercado Livre. Sei. Flores de R$ 300 no Mercado Livre. Rosas importadas no Mercado Livre. Não chegou nada aqui não. Mas se chegar, eu te aviso. Ah, obrigada, amiga. Você é um amor. Deixa eu ver com os outros vizinhos então. Deve ter ido pro número errado. Ela ia virar para ir embora, toda sorridente, toda feliz, toda sem vergonha na cara, rebolando naquele vestido curto, quando eu não aguentei. Não consegui deixar passar. Michele! Ela parou, virou, olhou para trás com aquele sorriso de propaganda de pasta de dente. Oi, amiga. Amiga. Essa palavra na boca dela me dava nojo. Eu olhei para ela. Realmente olhei. Pela primeira vez em 8 anos, olhei para Michele e vi quem ela realmente era. Não era minha amiga. Nunca foi. Era uma atriz, uma mentirosa, uma farsante, uma víbora que entrou na minha casa, comeu na minha mesa, dormiu no meu quarto de hóspedes, chorou no meu ombro e transou com meu marido por 3 anos. 1095 dias. 1095 vezes me olhando na cara e mentindo. Nada. Depois a gente se fala. Tá bom. Beijo, amiga. A gente se vê. Ela mandou beijinho com a mão. Aquelas unhas postiças longas e vermelhas. Virou. E foi embora, rebolando na calçada, o salto alto batendo no cimento, sem saber que em poucas horas a vida dela ia acabar. O casamento ia acabar. A família ia acabar. Tudo ia acabar. Fechei a porta, encostei nela. E esperei. Às 6h47 da tarde. Eu sei a hora exata porque olhei para o relógio da parede quando ouvi o barulho. O caminhão de Erivaldo parou na rua. Grande, branco, sujo de estrada, barulhento. O motor diesel fazendo aquele barulho característico, forte, pesado. Ele desceu devagar, alto, mais de 1,80 m, forte, ombros largos, braços grossos de quem carrega peso, rosto fechado, maxilar travado, olhos vermelhos. Não sei se de chorar durante as 7 horas de estrada ou de raiva ou dos dois. Não foi para a casa dele. Veio direto para minha. Atravessou a rua sem olhar para os lados, sem se importar com o carro, sem se importar com nada. Abri a porta antes que ele tocasse a campainha. Ele entrou sem falar nada. Cheiro de estrada, cheiro de diesel. Cheiro de suor, cheiro de cansaço, roupa amarrotada, camisa com manchas, calça jeans velha, botina suja, mãos grandes e calejadas fechadas em punho. Sentou no sofá pesadamente, como se carregasse o mundo nas costas, como se cada músculo do corpo doesse, como se tivesse envelhecido 10 anos em 7 horas. Ficamos em silêncio por uns 2 minutos. Eu de pé, ele sentado, olhando para o chão, respirando pesado. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir o relógio da parede. Tic, toque, tic, toque. Então ele levantou a cabeça devagar e olhou para mim. Olhos vermelhos, injetados, cansados, quebrados. Cadê o cartão? A voz saiu rouca, áspera, como se ele tivesse gritado durante horas. Fui até a mesa. Peguei o cartão amassado, aquele pedaço de papel que tinha destruído 2 vidas, 2 famílias. Entreguei para ele. Ele pegou com cuidado, com delicadeza, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Abriu devagar, alisou o papel, começou a ler. Vi o maxilar dele travar, os dentes cerrando. Os olhos percorrendo as palavras. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, como se não acreditasse. Como se achasse que ia ler diferente na 2ª vez,
Na terceira, a mão começando a tremer, o papel tremendo junto. Quando terminou de ler pela terceira vez, ele amassou o cartão com força, com raiva, com tudo. Jogou no chão. 3 anos. Não era pergunta, era constatação. Dolorosa, raivosa, quebrada. Ele levantou num pulo, num movimento tão rápido que me assustei. Deu 2 passos e socou a parede. Forte. O barulho ecoou pela casa. Eu viajo o Brasil inteiro para dar uma vida boa para ela. Trabalho feito um condenado. Fico semanas longe de casa. Durmo em posto, como marmita fria no acostamento. Dirijo de madrugada. Passo frio, passo calor, passo fome. Tudo para dar conforto para ela e para Camille. E ela faz isso. A voz dele ecoou pela sala. Raiva pura, dor pura, traição pura. Eu sei, Erivaldo. Eu também trabalhei 22 anos para construir uma família. Fui mãe, dona de casa, esposa. Abri mão dos meus sonhos. Abri mão da minha carreira. Abri mão da minha vida. Cuidei da casa, cuidei dos meninos, cuidei dele. E ele jogou fora. Jogou tudo fora. Erivaldo me olhou. Olhos injetados. Punho ainda fechado. Sangrando. Ele tinha socado tão forte que abriu a pele dos nós dos dedos. O que você quer fazer? Eu quero a verdade, na cara deles. Quero que eles saibam que a gente sabe. Quero que eles sintam o que a gente está sentindo. E quero que eles paguem, do jeito que merecem. Eu também. Então a gente tá junto nisso. Ele assentiu, a mandíbula travada, o olhar determinado. Tá junto, até o fim. Conversamos por mais de 1 hora, planejando cada detalhe, decidindo cada movimento, preparando o confronto final. Erivaldo ia para a casa dele. Ia agir normal, como se nada tivesse acontecido. Ia dizer que conseguiu voltar mais cedo. Surpresa boa. Ia abraçar a esposa. Ia beijar a filha. Ia fingir que estava tudo bem. Ia esperar o momento certo. Eu ia ligar pro Naldo. Ia dizer que estava com saudade. Com muita saudade. Ia pedir com carinho para ele voltar mais cedo. Ia inventar uma emergência se preciso. Qualquer coisa para ele largar tudo e vir. Qualquer mentira. Qualquer truque. Quando os dois estivessem aqui, Naldo na minha casa, Michele na casa dela, os dois se sentindo seguros, os dois achando que tinham escapado mais uma vez. A gente ia confrontar. Junto. Os dois traidores de um lado, os dois traídos do outro. Tudo ao mesmo tempo. Tudo de uma vez. Para ninguém negar. Para ninguém mentir. Para ninguém escapar. Para a verdade sair. Para a justiça ser feita. Erivaldo pegou o celular dele, respirou fundo, fechou os olhos por 1 segundo, abriu, discou. Eu vi quando ela atendeu. Ouvi a voz esganiçada dela pelo telefone, alta, animada. Oi, amor, tá tudo bem? Que surpresa você ligar. A voz de Erivaldo mudou completamente. Ficou leve, alegre, carinhosa, falsa. Tão falsa que até eu percebi, mas ela não percebeu, ou fingiu que não percebeu. Oi, meu amor. Tô sim, tô ótimo. Adivinha? Eu voltei mais cedo. Consegui fazer a entrega antes do prazo. Surpresa. Ouvi ela gritar de alegria do outro lado da linha. Um grito agudo, estridente. Sério? Que maravilha! Nem acredito! Quando você chega? Tô chegando agora. Uns 10 minutos. Já tô quase chegando na rua. Ai, meu Deus, vou me arrumar, vou fazer um jantar especial, espera só, te amo muito. Também te amo, meu amor, também te amo. A mentira escorregou da boca dele com uma facilidade assustadora. Ele desligou, olhou para mim. A máscara de felicidade caiu, o rosto voltou a ser de pedra, duro, frio, raivoso. Ela tá feliz, animada, vai fazer jantar especial. Vai se arrumar, como se nada fosse, como se não tivesse transado com seu marido ontem, ou anteontem, ou essa manhã, sei lá. Eles são muito bons nisso, fingir, mentir, enganar. Agora era minha vez. Peguei meu celular, olhei para o nome dele na tela, Naldo, meu marido. Meu amor, meu traidor, meu inimigo. Respirei fundo, 1 vez, 2,
3. Liguei. Ele atendeu no segundo toque. Sempre rápido quando eu ligava. Sempre atencioso. Sempre o marido perfeito. Amor, que surpresa. Aconteceu alguma coisa? Você nunca liga nesse horário. Tá tudo bem? Forcei a voz a sair carinhosa, saudosa, melosa, vulnerável, fraca. Naldo, eu tô com tanta saudade, tanta. Tá sendo tão difícil ficar sem você. Esses dias estão passando tão devagar. Parece que não acaba nunca. Não dá pra você voltar antes? Por favor? Antes? Mas amor, eu só saio daqui na quarta-feira. Ainda faltam 3 dias. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas, sei lá, eu tô precisando tanto de você. Tô me sentindo tão sozinha, tão vazia. A casa tá tão grande sem você. A cama tá tão fria sem você. Silêncio do outro lado. Ele estava pensando, calculando, decidindo se valia a pena. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Vou tentar trocar o turno com o Zé ou com o Marcos. Vou ver quem pode cobrir pra mim. Consegue, amor? Por favor? Eu preciso tanto de você. Tanto. Vou tentar, meu amor. Vou fazer o possível. Te amo. Te amo muito. Também te amo. Muito. Demais. Mentira. 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 Eu odiava ele, com cada fibra do meu ser, com cada batida do meu coração. 1 hora depois, 1 hora que passou voando, que passou rápido demais, ele mandou mensagem. Consegui, meu amor. Consegui trocar com o Marcos. Chego amanhã de manhã cedinho, por volta das 9 horas. Te amo demais. Mal posso esperar para te ver. Olhei para a mensagem. Para os 3 corações vermelhos, para a declaração de amor falsa, para a empolgação mentirosa. Respondi com o mesmo entusiasmo fake. Que maravilha, meu amor. Mal posso esperar. Vou preparar tudo para o nosso reencontro. Te amo muito. Mostrei para Erivaldo. Amanhã de manhã ele chega, 9 horas. Perfeito. Amanhã a gente acaba com essa mentira toda. Amanhã acaba. Ele se levantou. Foi até a porta. Antes de sair, virou para mim. Creuza, obrigado, de novo, por me contar, por ficar do meu lado, por não me deixar sozinho nisso. A gente tá junto, Erivaldo, até o fim. Ele assentiu. E foi embora. Pela janela, vi ele atravessando a rua, entrando no portão, abrindo a porta da casa. Vi Michele correndo para abraçar ele, pulando no pescoço dele, beijando ele, toda feliz, toda animada, toda dengosa, toda atriz. Se ela soubesse que em menos de 24 horas tudo ia acabar. Atriz. Desgraçada atriz. Aquela noite foi a pior da minha vida. Pior que noite de velório do meu pai. Pior que noite de parto. Pior que qualquer pesadelo que eu já tive. Não consegui dormir nem 1 minuto, nem 1 segundo. Fiquei na cama, deitada, olhando pro teto, contando as horas no relógio digital da mesinha de cabeceira. Vermelho, brilhante, zombando de mim. 21:47, 22, 13, 23, 35, 00, 42, 01, 28, 02, 56, 03, 41, 04, 17. Pensando em 22 anos de casamento, nos meninos bebês, no Wesley recém-nascido, no Everton mamando, no primeiro apartamento, pequeno, apertado, mas nosso, na construção da casa, tijolo por tijolo, nos natais, toda a família reunida, nos aniversários, bolo, vela, parabéns, nas viagens, praia, montanha, interior. Tudo mentira? Tudo fingimento? Tudo fachada? Não, não podia ser. A gente foi feliz em algum momento. A gente se amou em algum momento. Foi real em algum momento. Mas em algum momento, ele escolheu outra. Em algum momento, eu deixei de ser suficiente. Em algum momento, ele olhou para ela e viu o que não via mais em mim. E a outra era minha vizinha, minha amiga, a mulher que eu abri minha casa, meu coração. Por quê? O que ela tinha que eu não tinha? O que ela fazia que eu não fazia? O que ela dava que eu não dava? Era mais bonita, mais nova, mais magra, mais gostosa, mais interessante, mais divertida? Transava melhor? Chupava melhor?
Gemia mais alto? Passei a noite toda me torturando com essas perguntas, me comparando com ela, me diminuindo, me destruindo, me matando por dentro, até que às 5 da manhã, quando o céu começou a clarear, desisti de dormir. Desisti de tentar. Levantei, tomei banho, demorado, quente, lavei o cabelo, passei condicionador, esfoliei a pele, me depilei, como se fosse um encontro, como se fosse uma comemoração. Me arrumei com cuidado, muito cuidado. Escolhi uma roupa bonita, vestido azul que Naldo sempre disse que gostava. Passei maquiagem, base, pó, blush, rímel, batom. Arrumei o cabelo, escova, spray. Perfume, o bom, o caro, o que eu só usava em ocasiões especiais. Se era para acabar meu casamento, ia acabar de cabeça erguida, com dignidade, com classe, bonita, arrumada, sem parecer a coitada, a abandonada, a feia que o marido trocou por outra. Naldo chegou às 9 da manhã, pontual, como sempre. Ouvi o carro entrando na garagem, o motor desligando, a porta do carro abrindo e fechando, a chave girando na porta, os passos conhecidos no corredor, aquele jeito dele de andar, pesado, firme. Amor, cheguei, cadê você? A voz dele era animada, feliz, empolgada, sem culpa nenhuma, sem peso nenhum, sem remorso nenhum. Eu estava sentada na sala, esperando, mãos cruzadas no colo, coração disparado, respiração controlada. Aqui. Ele entrou na sala, mala na mão, mochila nas costas, sorriso no rosto. Bonito. Sempre foi bonito. Moreno, forte, olhos castanhos, sorriso largo, dentes brancos. Veio me abraçar, me beijar, cheirando a perfume. Aquele perfume caro, aquele perfume novo. Deixei. Me forcei a não vomitar. Me forcei a não empurrar. Me forcei a abraçar de volta. Que saudade, amor! Nossa, que saudade! Também. Você tá linda. Se arrumou todinha pra mim. Que vestido bonito. É novo? Não, é aquele que você sempre disse que gostava. Ah, é. Fica lindo em você. Você tá maravilhosa. Ele sorriu mais ainda. Me beijou de novo, mais demorado dessa vez, enfiando a língua, apertando minha cintura, encostando o corpo no meu. Me forcei a responder, a beijar de volta. A fingir que estava tudo bem. Quer que eu faça café? A gente toma café junto? Conversa? Mata a saudade? Não precisa, Naldo. Senta aqui. Eu preciso falar uma coisa com você. Uma coisa importante. O sorriso dele vacilou um pouco. Só um pouco. Quase imperceptível. Falar o quê? Aconteceu alguma coisa? Os meninos estão bem? Os meninos estão bem. Senta. Tá me deixando preocupado. Que foi? Senta, Naldo. Ele sentou devagar, franzindo a testa, largando a mala no chão. Percebi que ele estava começando a ficar nervoso. As mãos suando, o pé batendo no chão. Sentei na frente dele, respirei fundo. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que eu amei por tanto tempo. Aqueles olhos que me enganaram por 1095 dias. E tirei o cartão amassado do bolso do vestido. Coloquei na mesa de centro. Entre nós dois. Entre o que foi e o que nunca mais seria. Ele olhou para o cartão, franzindo a testa. Sem entender. Depois para mim, confuso. Depois para o cartão de novo. Começando a entender. Os olhos arregalando. A respiração falhando. O que é isso? Abre e lê. Creuza, o que é isso? Eu disse, abre e lê. Ele pegou o cartão com dedos que já começavam a tremer, que já suavam, que já sabiam o que estava escrito ali. Desdobrou devagar, como se tivesse medo, como se já soubesse. Olhou e ficou branco, pálido, cinza, cor de cera. Vi o exato momento em que ele entendeu que tinha acabado, que não tinha mais volta, que a farsa tinha terminado. Os olhos dele se arregalaram, a boca abriu, a respiração parou por um segundo, as mãos começaram a suar tanto que o papel ficou molhado, manchado. Creuza, eu posso explicar. Pode?
Então explica. Explica por que você mandou flores para Michelle, dizendo que faz 3 anos que vocês se conheceram num hotel. Explica por que você escreveu que ela é o amor da sua vida. Explica por que você disse que te ama mais que tudo. Explica. Isso é engano. Não fui eu que mandei. Juro, juro por Deus. A mentira saiu automática, rápida, ensaiada, como se ele já tivesse preparado, como se já soubesse que esse dia ia chegar, como se tivesse pensado no que dizer. Não foi? Tá assinado Naldo, com sua letra, aquele N grande que você sempre faz, aquele jeito que só você faz. Alguém falsificou, alguém tá querendo acabar com a gente, alguém tem inveja do nosso casamento. Ele estava tentando, desesperadamente tentando construir uma mentira convincente, mas não tinha como. A evidência estava ali. Na cara dele, na minha mão, no mundo inteiro. Falsificou? Quem? Quem ia falsificar sua letra? Quem ia saber do hotel em Natal? Quem ia saber de 3 anos? Quem? Naldo? Quem? Eu não sei, mas não fui eu. Eu nunca faria isso com você. Nunca! Você tem que acreditar em mim. Ele estava desesperado agora, suando, gaguejando, procurando uma saída que não existia. Os olhos dele se moviam de um lado para o outro, como um animal encurralado, como um rato numa ratoeira. Naquele momento, a campainha tocou. Um toque longo, insistente, urgente. Vi o rosto dele ficar ainda mais branco. Se é que isso era possível, ele sabia. De alguma forma, algum instinto primitivo disse para ele o que estava vindo. Quem estava vindo? Pode entrar, tá aberto, gritei. Creuza, espera! A porta se abriu, com força, batendo na parede. E Erivaldo entrou, puxando Michelle pelo braço. Não com violência, mas com firmeza, com determinação. Michelle estava chorando, desesperada, maquiagem borrada, rímel escorrendo. Olhos inchados, vermelhos. Ela sabia. Erivaldo tinha contado para ela, tinha mostrado o cartão, tinha confrontado ela, tinha contado tudo antes de trazer para cá. Creuza, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ela gritou quando me viu. A voz saindo estranha, distorcida, quase histérica, desesperada. Depois virou a cabeça. Viu Naldo no sofá, pálido, tremendo, olhando para ela. E entendeu tudo. A farsa tinha acabado. O teatro tinha terminado. A cortina tinha caído. Não. Não, não, não pode ser. Não! A voz dela foi sumindo, ficando um sussurro desesperado, incrédulo. As pernas dela falharam, dobraram, mas Erivaldo a segurou. Firme. Erivaldo não disse nada, apenas puxou ela. Sentou ela no sofá. Do lado de Naldo, forçou ela a sentar. Os 2 traidores, juntos, lado a lado, os 2 mentirosos, os 2 covardes, os 2 destruidores de família. Michelle tentou se levantar, tentou fugir, mas Erivaldo colocou a mão no ombro dela, não com força. Não com violência, só com firmeza, determinação. Ela entendeu, sentou de novo, tremendo, chorando. Erivaldo ficou de pé. Eu fiquei de pé. Os 2 traídos. Juntos. Unidos pela dor. Unidos pela traição. Unidos pela humilhação. De frente para eles. O silêncio na sala era tão pesado, tão denso, tão sufocante, que eu conseguia ouvir o relógio da parede. Tic, toc, tic, toc. Cada segundo parecendo uma eternidade. Cada batida parecendo uma condenação. Olhei para os 2 no sofá. Naldo olhando para o chão. Covarde, sem coragem de me encarar. Michelle chorando, soluçando, tremendo. Nenhum dos 2 tinha coragem de olhar para a gente. Nenhum dos 2 tinha dignidade para isso. Então Erivaldo falou, a voz baixa, controlada, fria, mas com uma raiva tão profunda, tão visceral, que dava para sentir no ar. Dava para cortar com faca. Então é verdade, vocês 2, há 3 anos, 1095 dias, 1095 noites, 1095 mentiras. Nenhum dos 2 respondeu. Michelle chorava mais alto agora, descontrolada. Naldo continuava olhando para o chão, covarde.
Eu perguntei! Tem surdo aqui? O grito de Erivaldo fez os dois pularem no sofá. Michele deu um grito. Naldo encolheu mais ainda, patético. Respondam! Tem língua na boca? Tem coragem para transar, mas não tem coragem para assumir? Respondam! Michele começou a falar, a voz saindo entre soluços desesperados, entrecortados. Erivaldo, meu amor, eu posso explicar, eu juro, eu posso. Explicar o quê? Erivaldo deu um passo na direção deles. Os dois se encolheram ainda mais, como baratas quando acende a luz. Explicar o quê, Michele? Que você estava trepando com o vizinho enquanto eu trabalhava? Enquanto eu dirigia de madrugada para sustentar você e a Quemile? Enquanto eu dormia em posto porque não tinha dinheiro para hotel? Enquanto eu comia marmita fria no acostamento porque não tinha tempo de parar? Enquanto eu passava semanas longe de casa, trabalhando feito um condenado para dar uma vida boa para vocês? Não foi assim, eu juro, não foi. Foi como então? Me explica como é que você transa. Com outro homem por 3 anos e não é assim. Como é que você mente para mim por 1095 dias e não é assim? Michele tentou falar, mas só saíam soluços, gritos, choro. Ela estava destruída, completamente destruída, quebrada. A gente se apaixonou, foi sem querer. A gente não planejou. Aconteceu. Sem querer. Aconteceu. Como se fosse um acidente. Como se ela tivesse escorregado e caído na cama com meu marido por 3 anos. Como se fosse destino. Como se não tivesse escolha. Sem querer? Aconteceu? Erivaldo riu. Um riso sem alegria, sem humor, só dor, só raiva, só ódio. Você tira a roupa sem querer? Você abre as pernas sem querer? Você geme o nome dele sem querer? Você mente para mim todo dia sem querer? Tudo aconteceu? Tudo foi acidente? Michele não tinha resposta. Só chorava, só gritava, só implorava com os olhos. Naldo tentou intervir, levantando a mão, tentando acalmar. Erivaldo, calma. Vamos conversar como adultos. Vamos sentar e... Cala a boca! Erivaldo se virou para ele tão rápido, tão violento, que Naldo se encolheu no sofá, cobrindo o rosto com os braços. Você não tem direito de falar. Você não tem direito de respirar. Você não tem direito de nada. Erivaldo deu um passo na direção dele. Outro. Mais um. Naldo se encolheu ainda mais, tremendo, gemendo de medo. Por um segundo, por um momento tenso, achei que Erivaldo ia bater nele. Torci para que batesse. Queria ver sangue, queria ver dor, queria ver ele sofrendo, queria justiça, queria vingança. Mas Erivaldo se controlou, com esforço visível. Fechou os punhos tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Fechou os olhos. Respirou fundo. 1 vez, 2, 3. Recuou um passo. 2, 3. Eu não vou sujar minha mão com você. Não vou me rebaixar. Você não merece. Você não merece nem minha raiva. Você não merece nem meu ódio. Você não merece nada. Então olhei para Michele. Minha vez. Meu momento. A mulher que eu tinha chamado de amiga por 8 anos. A mulher que dormiu no meu quarto de hóspedes dezenas de vezes. A mulher que comeu na minha mesa centenas de vezes. A mulher que chorou no meu ombro. A mulher que eu consolei. A mulher que me abraçou e me chamou de irmã. Michele. Ela me olhou, os olhos inchados, vermelhos, desesperados, a maquiagem escorrendo pelo rosto como tinta, parecendo um palhaço triste, patético. Creusa, me desculpa, eu... Desculpa? Desculpa? Senti a raiva subindo pela garganta como lava, quente, queimando, consumindo, destruindo tudo por dentro. Eu abri a porta da minha casa para você, abri meu coração. Você dormiu no meu quarto de hóspedes, comeu na minha mesa, bebeu do meu copo. Eu te chamava de irmã, de amiga, de confidente. Eu sei. Quantas vezes, Michele?
Quantas vezes você veio na minha casa, tomou café comigo, riu comigo, chorou comigo, desabafou comigo enquanto transava com meu marido? Quantas vezes você me olhou na cara e mentiu? Quantas? Creuza, por favor. Quantas vezes você dormiu no meu quarto de hóspedes e depois foi encontrar ele? Ou ele ia na sua casa? Vocês transavam na sua cama? Na cama que você divide com o Erivaldo? Ou no motel? Onde? Michele não respondeu. Apenas chorava, balançava a cabeça, implorava com os olhos. E você estava transando com meu marido há 3 anos, na minha cara, todo dia, e eu defendia você, lembra? Quando o Erivaldo reclamava que você gastava muito no salão, eu defendia você. Quando as vizinhas fofocavam que você estava muito arrumada, eu defendia você. Quando a dona Neuza disse que te viu no shopping com um homem, eu defendia você. Eu, a idiota que você traía. Foi sem querer, Creuza. A gente se apaixonou. Eu juro, eu não queria. Se apaixonou? Vocês se apaixonaram? Avancei nela. Sem pensar. Sem controle. A raiva me cegou. Erivaldo me segurou pelo braço. Firme. Forte. Creuza, não vale a pena. Ela não vale a pena. Ele tinha razão. Ele estava certo. Ela não valia a pena. Não valia 1 segundo do meu tempo, do meu choro, da minha raiva, da minha dor. Mas a raiva era tão grande, tão forte, tão avassaladora, como um furacão dentro de mim, destruindo tudo. Me afastei dela. Respirei fundo. Tentei me controlar. Me virei pro Naldo. O homem que eu amei por 22 anos. Que me deu 2 filhos. Que construiu uma casa comigo. Que dormiu do meu lado por mais de 8.000 noites. Que me prometeu amor eterno. Que jurou fidelidade. Que prometeu me respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separasse. Mentiroso. E você? Minha voz saiu mais calma agora, mais fria, mais controlada, mais perigosa. 22 anos, Naldo. 22 anos. 2 filhos. Uma vida inteira construída tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Renúncia por renúncia. E você jogou fora. Jogou tudo fora. Por ela. Creuza, eu errei. Eu sei que errei. Eu sei. Errou, errou. Eu ri. Um riso amargo, sem alegria, sem vida. Errar é esquecer de pagar uma conta. Errar é esquecer de comprar pão. Errar é esquecer um aniversário. Isso não é erro, isso é traição. 3 anos de traição, 1.095 dias de mentira. Eu ainda te amo, Creuza, eu juro, eu ainda... Ama? Você ama? Ri de novo, mais alto dessa vez. Um riso quase histérico. Você ama ela, tá escrito no cartão. Te amo mais que tudo. Você nunca escreveu isso pra mim. Nunca. Em 22 anos de casamento, você nunca mandou flores pra mim. Nunca escreveu cartão romântico. Nunca me fez sentir especial. Nunca me tratou como amor da sua vida. Mas pra ela você mandava. Pra ela você escrevia. Pra ela você era romântico, atencioso, apaixonado. Ele tentou falar, abriu a boca, mas não conseguiu. Porque não tinha o que falar. Não tinha desculpa. Não tinha justificativa. Não tinha defesa. Responde! Gritei tão alto que até eu me assustei. Minha voz ecoou pela casa inteira. Responde! O que ela tem que eu não tenho? Nada, Creuza. Você é perfeita, você é... Não me vem com essa. Não me trata como idiota. O que ela tem? É mais bonita, mais jovem, mais magra, mais gostosa, transa melhor, chupa melhor, geme mais alto, faz o que eu não faço. O que é? Não é isso. Não é nada disso. Então é o quê? Me explica, porque eu preciso entender. Eu preciso entender por que eu não fui suficiente. Porque 22 anos não foram suficientes. Por que 2 filhos não foram suficientes? Por que eu não fui suficiente? Comecei a chorar. Não queria. Lutei contra. Mordi o lábio. Cerrei os punhos, mas não consegui segurar. As lágrimas desceram, quentes, amargas, dolorosas.
Eu fiz tudo certo, fui boa esposa, fui boa mãe, cuidei da casa, cuidei dos meninos, cuidei de você, lavei sua roupa, cozinhei sua comida, esquentei sua cama, abri mão dos meus sonhos, abri mão da minha carreira, abri mão da minha vida, tudo por você, tudo por essa família, e não foi suficiente. Creuza, você é suficiente, você sempre foi. Não foi suficiente. Se eu fosse, você não teria procurado outra. Se eu fosse, você não teria transado com ela por 3 anos. Se eu fosse, você não teria me traído. Erivaldo me segurou pelos ombros, gentil, cuidadoso. Creuza, para. Respira. Você foi suficiente. Você é suficiente. Ele que não mereceu. Ele que não prestou. Ele que é pequeno. Ele que é covarde. Olhei para Erivaldo. Ele também tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas de dor, de traição, de humilhação. Eles não mereceram a gente. Nem eu, nem você. A gente deu tudo e eles jogaram fora. Erivaldo pegou o celular dele. Abriu o WhatsApp com dedos que tremiam de raiva, de dor, de determinação. Eu vou mandar esse cartão no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da igreja. Para todo mundo saber, para todo mundo ver quem é a Michele de verdade, quem é o Naldo de verdade. Não! Michele gritou desesperada. Levantou do sofá num pulo. Erivaldo, pelo amor de Deus, não faz isso. Por favor, eu imploro. Por que não? Você não teve vergonha de fazer. Por que eu deveria ter vergonha de contar? Minha mãe vai morrer. Ela tem problema do coração, pressão alta, diabetes. Se ela souber disso, ela vai morrer, vai ter um infarto. E você pensou nisso quando estava na cama com ele? Pensou na sua mãe, na saúde da sua mãe? Erivaldo, por favor, eu te imploro de joelhos, não faz isso! Ela caiu de joelhos no chão, literalmente. Juntou as mãos, implorou. E a Kemile vai sofrer. Minha filha, sua filha, nossa filha, ela tem 14 anos. Os amigos dela vão saber. A escola inteira vai saber. Ela vai ser humilhada, zoada, bullying. Por favor. A Kemile? Erivaldo riu. Um riso amargo, triste, quebrado. Você pensou na Kemile quando estava trepando com ele? Você pensou na sua filha quando estava destruindo a nossa família? Quando estava mentindo para mim? Quando estava me traindo? Você pensou nela? Michele não tinha resposta. Apenas chorava, desesperada, as mãos cobrindo o rosto, o corpo tremendo no chão. Erivaldo não hesitou, não vacilou. Tirou foto do cartão, escreveu uma mensagem, longa, detalhada, contando tudo, cada detalhe, cada mentira, cada traição, cada hotel, cada encontro, e mandou, no grupo da família dele, no grupo da família dela, no grupo dos amigos, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, no grupo da escola da Kemile, em todos. Pronto, agora todo mundo sabe, agora a verdade saiu. Vi o celular de Michele começar a vibrar, notificações entrando. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300. Não parava. Ting, 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 ting. O celular dela não parava de vibrar. Apitos, notificações, mensagens, ligações, uma atrás da outra, sem parar. Ela olhou para a tela, os olhos arregalados, apavorados, desesperados, e desabou no chão, soluçando. Um choro tão desesperado, tão profundo, tão animal, que até dava pena. Mas eu não senti pena, nenhuma, zero. Virei pro Naldo. Ele estava em pé agora, nervoso, assustado, suando, tremendo, olhando para a porta como se quisesse fugir, covarde até o fim. Eu quero o divórcio. Creuza, a gente pode resolver isso. Podemos fazer terapia de casal. Podemos tentar, pelo amor que a gente teve, pelos meninos. Não pode, não tem como resolver. Acabou. 22 anos. Acabou. Hoje. Agora. Nesse momento. Mas os meninos vão sofrer. Os meninos... Avancei nele, colei o dedo no peito dele, forte. Agora você lembra dos meninos? Você pensou nos meninos quando estava trepando com a vizinha?
Você pensou no Wesley e no Everton quando mandou flores para a amante? Você pensou neles quando escreveu "Te amo mais que tudo" para outra mulher? Eles vão ficar sem pai. Eles já estão sem pai. Você nunca foi pai. Pai de verdade não trai a mãe dos filhos. Pai de verdade não destrói a família. Pai de verdade não mente. Creuza, por favor. Os meninos são adultos. Wesley tem 19 anos. O Everton tem 17. Eles vão entender. E quando eu mostrar esse cartão para eles, quando eu contar tudo o que você fez, eles vão entender ainda mais. Eles vão ter nojo de você. Do mesmo jeito que eu tenho. Nojo, asco, repulsa. Creuza, por favor. Eu te amo. Eu sempre amei. Foi um erro, foi fraqueza. Sai da minha casa. Ele ficou parado, olhando para mim, esperando que eu mudasse de ideia. Os olhos dele cheios de lágrimas, o rosto vermelho, patético. Eu disse para sair. Creuza, me escuta. Sai, sai agora, antes que eu chame a polícia, antes que eu faça escândalo. Sai. Erivaldo deu um passo na direção dele. Alto, forte, intimidador. Ela mandou sair. Você ouviu. Sai, agora. Naldo olhou de mim para Erivaldo, de Erivaldo para mim. Percebeu que não tinha escolha, não tinha escapatória, não tinha salvação. Pegou a mala que tinha trazido há meia hora. A mesma mala que ele trouxe animado, feliz, empolgado, pensando que ia ter um fim de semana romântico comigo, que ia matar a saudade, que ia fazer amor, que ia ser feliz. Foi até a porta, devagar, arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada, como se cada movimento doesse. Antes de sair, olhou para mim uma última vez, os olhos vermelhos, inchados, o rosto molhado de lágrimas, suor, desespero. Me desculpa, Creuza. De verdade, do fundo do meu coração, eu amo você. Sempre amei. Sempre vou amar. Vai embora, Naldo, e não volta nunca mais. Nunca. Você me ouviu? Nunca mais. Ele abriu a boca para falar mais alguma coisa, mas eu virei as costas. Não queria ouvir, não queria ver, não queria nada dele. Ouvi a porta se abrindo, os passos dele no corredor, a porta se fechando, o carro ligando, ele indo embora. E eu não chorei, não senti nada, só vazio. Erivaldo olhou para Michele, ainda no chão, ainda chorando, ainda destruída. O celular dela ainda vibrando sem parar. Levanta! Ela levantou devagar, o corpo tremendo, as pernas falhando, mal conseguindo se equilibrar. Você tem até amanhã de manhã, 6 horas, para tirar suas coisas da minha casa. Roupa, documento, escova de dente, o que for seu. Depois disso, eu troco as fechaduras. E se você não sair, eu chamo a polícia. Erivaldo, para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Minha família me expulsou. Você viu as mensagens. Problema seu. Devia ter pensado nisso antes de trair, antes de mentir. Antes de destruir nossa família. E a Kemile? Minha filha? Nossa filha? A Kemile fica comigo. Você perdeu o direito de criar ela, perdeu o direito de ser mãe. Você não pode fazer isso. Ela é minha filha. Eu tenho direito. Michele gritou desesperada. Avançou em Erivaldo, mas ele segurou ela pelos pulsos. Firme, sem machucar, mas firme. Era sua filha, agora ela é minha. Só minha. Minha advogada já está sabendo de tudo. Já entrou com pedido de guarda total. E a juíza vai saber também. Tudo. Cada detalhe, cada foto, cada mensagem. Mãe que trai o pai na frente da filha não merece guarda. Mãe que destrói a família não merece criar filho. Ele tinha planejado tudo. Durante as 7 horas de estrada, tinha ligado para a advogada, tinha preparado tudo, tinha juntado provas, tinha organizado estratégia. Michele olhou para mim desesperada. Caiu de joelhos de novo, na minha frente. Creuza, me ajuda, por favor, pelo amor de Deus. A gente era amigas, irmãs, me ajuda. Fala com ele. Por favor. Eu olhei para ela. Realmente olhei. Pela última vez. A última vez que ia olhar para aquele rosto.
para aquela mulher. A mulher que eu chamei de amiga. A mulher que destruiu minha família. A mulher que mentiu para mim por 3 anos. A mulher que dormiu na minha casa. A mulher que comeu na minha mesa. A mulher que transou com meu marido. Você quer que eu te ajude? Por favor, pelo amor de Deus. A gente era amigas. Amigas? Abaixei na frente dela. Olhei bem nos olhos dela, aqueles olhos azuis que eram falsos, lente de contato. Amigas não fazem o que você fez. Amigas não transam com o marido da outra. Amigas não mentem, não traem, não destroem, não apunhalam pelas costas. Você nunca foi minha amiga. Nunca. Você foi uma mentirosa, uma atriz, uma farsante, uma víbora, uma cobra, uma traidora. Creusa, por favor. Eu te ajudei por 8 anos. Abri minha casa, meu coração, minha vida. Te dei ombro amigo. Te consolei quando você brigava com o Erivaldo. Te defendi quando as vizinhas fofocavam. Te acolhi quando você estava triste. E você me pagou assim. Não, eu não vou te ajudar. Nunca mais. Você me ouviu? Nunca mais. Levantei, virei as costas para ela. Não queria ver mais, não queria ouvir mais. Erivaldo pegou ela pelo braço, puxou ela para cima, arrastou ela para a porta. Vamos, você tem muito o que arrumar, muito o que pensar, muito o que chorar. Ele levou ela embora, atravessou a rua. Entrou na casa deles, fechou a porta, e eu fiquei sozinha, na minha sala, com as pétalas de rosa ainda espalhadas pelo chão, com os cacos de vidro, com o cartão amassado na mesa, com o silêncio, com a dor, com o vazio, mas de pé, quebrada, mas de pé. 2 horas depois, liguei para os meninos, Wesley e o Everton. Mãe, que foi? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? A voz de Wesley estava preocupada. Urgente. Venham para cá. Preciso falar com vocês. É urgente. Muito urgente. Que aconteceu? Alguém morreu? Você tá bem? Venham, agora, por favor. Eles chegaram em meia hora, preocupados, assustados, pálidos, achando que alguém tinha morrido, que tinha acontecido alguma tragédia, e tinha. O casamento dos pais deles tinha morrido. Sentei os dois no sofá. O mesmo sofá onde Naldo e Michele tinham sentado mais cedo. O mesmo sofá onde tudo tinha acabado. E contei tudo, desde o entregador, até o cartão, até a ligação pro Erivaldo, até o confronto, até o divórcio, tudo. Cada detalhe, cada mentira, cada traição. Mostrei o cartão para eles. Deixei eles lerem, com as próprias mãos, com os próprios olhos. Wesley, o mais velho, ficou em silêncio, processando, digerindo, tentando entender. Os olhos ficando vermelhos, injetados, as mãos fechando em punho, a mandíbula travando. O Everton explodiu. Eu vou matar ele! Eu vou matar esse filho da puta! Eu vou acabar com ele! Levantou num pulo, os punhos fechados, o rosto vermelho de raiva, as veias do pescoço saltando. Não vai matar ninguém, Everton. Senta. Mãe, ele te traiu, com a vizinha, por 3 anos, na nossa cara. Ele merece morrer. Ele merece sofrer, mas você não vai sujar suas mãos com ele. Senta. Eu não consigo sentar. Eu não consigo ficar parado. Eu preciso fazer alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa, vai me apoiar, vai ficar do meu lado, vai ser homem, mas não vai fazer violência. E você vai deixar ele fazer isso e não fazer nada? Não, eu não vou deixar. Eu já fiz. Eu pedi o divórcio. Vou ficar com o que é meu por direito. Vou reconstruir minha vida e vou seguir em frente, com ou sem ele, com ou sem você, mas vou seguir. Mas ele tem que pagar, ele tem que sofrer, ele vai pagar, de outras formas. A vida vai cobrar dele, a consciência vai cobrar dele, os filhos vão cobrar dele. Mas violência não resolve nada, só piora. Você me entendeu? Eu não acredito que você tá defendendo ele. Eu não tô defendendo ele, eu tô protegendo você.
Se você bater nele, você vai ser preso, vai ter ficha criminal, vai estragar sua vida. E aí quem sofre? Eu, você, seu irmão, a família toda. Não, você não vai fazer isso. Wesley finalmente falou, a voz baixa, controlada, mas cheia de dor. Mãe, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Olhei para o meu filho mais velho, o menino que eu carreguei por 9 meses, que eu criei, que eu vi crescer, que eu ensinei a andar, a falar, a ler, que agora era homem, alto, forte, bonito. Não, Wesley. Não tô bem, tô destruída, tô quebrada, tô com o coração em pedaços, mas vou ficar bem. Um dia, não sei quando, mas vou. Ele se levantou, me abraçou, forte, apertado, como se quisesse me proteger de tudo, de toda a dor, de todo o mal. O Everton abraçou também. Os 3 ficamos ali, abraçados, chorando, juntos. Minha família de verdade. O divórcio foi surpreendentemente rápido. Naldo não contestou nada, não teve coragem, não tinha moral para contestar. Assinou tudo o que eu pedi, tudo, sem discutir, sem reclamar, sem negociar. Fiquei com a casa, com o carro, com metade de tudo que a gente tinha construído juntos, metade da conta bancária, metade dos investimentos, metade do FGTS, metade da aposentadoria, metade de tudo. Ele foi morar num apartamento alugado, pequeno, 1 quarto, sozinho, sem os filhos, sem a esposa, sem a amante, sem nada. Michele foi embora de Mossoró 1 semana depois da confrontação. Não aguentou. A pressão, a vergonha, as fofocas, os olhares, os comentários, os xingamentos, os insultos. Voltou para a cidade dela no interior da Paraíba, morar com a mãe, que teve que perdoar, porque mãe sempre perdoa, sem a filha, sem o marido, sem os amigos, sem a vida que tinha. Erivaldo ficou com a guarda total da Quemile. A justiça deu razão para ele. Total. A menina tem 14 anos agora. Ainda tá sofrendo, ainda tá processando, ainda tá em terapia, mas tá melhor. Muito melhor. Com o pai. Uns 3 meses depois do divórcio, Erivaldo veio na minha casa, de manhã. Trouxe pão, trouxe leite. Tomamos café juntos. Creuza, obrigado. Por tudo, por ter me contado, por ter ficado do meu lado, por não me deixar sozinho nisso, por ser forte quando eu não conseguia. Você também ficou do meu, Erivaldo. A gente se ajudou. A gente se salvou. A gente sobreviveu, né? A gente passou pelo inferno e sobreviveu. Sobrevivemos e vamos continuar sobrevivendo. A gente virou amigo. Amigo de verdade. Amizade forjada na dor, na traição, na humilhação, na superação. Uma amizade diferente, especial, verdadeira. 3 meses depois do divórcio, num sábado de manhã, Naldo apareceu na minha porta. Tocou a campainha, tímido, inseguro. Eu atendi. Ele estava diferente. Muito diferente. Mais magro. 10 quilos a menos. Olheiras fundas, roxas, barba por fazer, cabelo despenteado, roupa amassada, cheiro de cigarro. Ele que nunca fumou. Creuza, eu preciso falar com você. Por favor, só 5 minutos. Não tem nada para falar, Naldo. Tudo já foi dito. Por favor. 5 minutos. Eu imploro. Depois eu vou embora. E nunca mais volto. Prometo. Contra meu melhor julgamento, contra minha vontade, deixei ele entrar. Ele sentou no mesmo sofá onde tudo tinha acabado 3 meses antes. Nervoso, inquieto, mexendo nas mãos. Creuza, eu errei. Eu sei que errei. Eu estraguei tudo. Eu destruí a melhor coisa que eu tinha na vida. Mas eu te amo. Sempre amei. Sempre vou amar. Foi fraqueza. Foi erro. Foi loucura. Michele me seduziu. Ela deu em cima de mim. Ela insistiu. Eu fui fraco. Eu cedi. Olhei para ele. Pro homem que eu amei por 22 anos, que me deu 2 filhos, que construiu uma casa comigo, que prometeu amor eterno, e não senti nada, absolutamente nada, nem amor, nem raiva, nem pena, nem ódio, nem tristeza, nem saudade, nada, vazio.
Fraqueza? Fraqueza de 3 anos? 1095 dias de fraqueza? Eu não sei explicar. Não é fraqueza, Naldo. É escolha. Você escolheu ela, todos os dias, por 3 anos. 1095 vezes você acordou e escolheu trair. Escolheu mentir. Escolheu me enganar. Escolheu destruir nossa família. Não foi fraqueza, foi escolha. Sua escolha. Me dá outra chance. A gente pode recomeçar. Do zero. Fazer terapia de casal, viajar, namorar de novo, como antigamente. Eu vou mudar, eu prometo, eu juro. Não, Naldo, não tem outra chance, não tem recomeço, não tem volta. Acabou, definitivamente, para sempre. Ele ficou ali sentado por mais 1 minuto, 2, 3, esperando. Esperando que eu mudasse de ideia, que eu cedesse, que eu perdoasse. Não mudei, não cedi, não perdoei. Ele levantou, devagar, arrastando os pés, foi até a porta, virou, olhou para trás. Última tentativa. E a Michelle, você sabe onde ela tá? Quase ri. Quase. Mas não ri. Só olhei para ele, com desprezo, com nojo. Você fez isso comigo. Destruiu 22 anos de casamento. Destruiu uma família. Destruiu 2 filhos, para ficar com ela. E agora você nem sabe se quer ela? Nem liga para ela? Ele não respondeu, porque ele sabia a verdade que doía, que queimava, que destruía. Ele nunca amou Michelle, nunca, não de verdade. Ele amou a novidade, a adrenalina, o proibido, o perigo de ser pego, a excitação, o novo, o diferente. Quando ficou real, quando virou opção, quando não era mais proibido, quando não era mais segredo, o amor sumiu, evaporou, morreu. Vai embora, Naldo, e não volta nunca mais, nunca. Você me ouviu? Nunca mais. Ele foi. Chorou na porta da minha casa. Implorou mais uma vez, mais 2, 3. Mas foi. E eu não senti nada. Hoje ele mora sozinho, trabalha, ganha bem, paga a pensão para os meninos. Mesmo eles sendo maiores de idade, ele paga porque tem culpa. Muita culpa. Paga terapia, paga remédio, paga tudo que eles pedem, tentando compensar, tentando comprar perdão. Os meninos falam com ele de vez em quando. Aniversário, Natal, Dia dos Pais, mas a relação nunca mais foi a mesma. Nunca mais vai ser. A confiança morreu, o respeito morreu, o amor morreu. E eu? Hoje tenho 41 anos, moro na mesma casa, mas agora é só minha mesmo, meu nome no documento, minha conquista. Voltei a trabalhar. Depois de 20 anos em casa, cuidando de família, voltei. Trabalho numa farmácia do centro de Mossoró. Balconista. Atendo cliente. Organizo remédio. Faço estoque. Não ganho muito. Salário mínimo e meio. Mas é meu. Conquistado por mim. Com meu suor. Meu esforço. Minha dignidade. Minha mãe, Dona Carminha, mora comigo agora. Ela tem 72 anos. Não aguenta mais lavar roupa. As mãos doem, as costas doem. Tudo dói. Filha, agora eu que dependo de você. Que inversão, né? Mãe, você cuidou de mim a vida inteira. Me criou sozinha depois que pai morreu. Trabalhou feito condenada para me dar comida, roupa, escola. Agora é minha vez de cuidar, minha vez de retribuir. Wesley casou ano passado, com uma menina linda. Jéssica mora com a esposa em Natal. Trabalha numa empresa de tecnologia. Programador. Ganha bem. Tá bem. Feliz. Realizado. O Everton tá na faculdade. Engenharia Civil. 2º ano. Vai ser alguém. Vai construir pontes, prédios, estradas, coisas de verdade. Não como o pai, que construiu mentiras, castelos de areia, ilusões. E eu? Eu tô aprendendo a ser alguém de novo. Depois de 22 anos sendo a esposa do Naldo, agora eu sou só Creuza. Creuza, a menina da Salina, filha de seu Chico Saleiro e Dona Carminha Lavadeira. Creuza, que trabalha na farmácia, que cuida da mãe, que criou 2 homens de bem. Creuza, que descobriu uma traição por causa de um entregador distraído que errou o número da casa.
Creusa, que ligou para o marido traído da vizinha e explodiu 2 famílias numa manhã de sábado. Creusa, que ficou de pé, que não aceitou migalhas, que não aceitou mentira, que escolheu a verdade mesmo doendo, mesmo destruindo, mesmo matando. E tá sendo suficiente. Outro dia, eu estava arrumando a casa varrendo embaixo do sofá e achei uma pétala de rosa. Vermelha, seca, murcha, quebradiça. Uma pétala das flores que destruíram meu casamento. Fiquei olhando para ela por um tempo, segurando entre os dedos, pensando no entregador, no erro dele, no número errado, número 247 em vez de 246. Um dígito de diferença, um número, um erro, um acaso. Se ele tivesse entregue na casa certa, eu nunca saberia, continuaria casada. Continuaria sendo traída. Continuaria vivendo uma mentira. Continuaria chamando de amiga a mulher que dormia com meu marido. Continuaria acordando do lado dele todo dia. Continuaria fazendo comida para ele, lavando roupa dele, amando ele. Continuaria morrendo por dentro sem saber. Mas ele errou. E o erro dele me libertou, me salvou, me deu uma chance de recomeçar. Às vezes, os erros dos outros são a nossa salvação. Às vezes, um número errado muda uma vida inteira. Às vezes, flores vermelhas não são declaração de amor. São revelação de traição. São libertação. São recomeço. Se você está lendo isso, se você está ouvindo isso e descobriu uma traição, não importa como, se foi por flores, por mensagem, por foto, por fofoca, por intuição, por cheiro de perfume, por cabelo na roupa, eu quero te dizer uma coisa, não guarda para você. Não carrega sozinha. Se tem outra pessoa sendo traída também, conta. Ela merece saber. Ela tem o direito de saber. Do mesmo jeito que você merece. Do mesmo jeito que eu merecia. Eu sei que dá medo, sei que parece intromissão, sei que você vai pensar, não é da minha conta. Sei que você vai ter medo de explodir famílias, de magoar pessoas, de causar dor. Mas é sim da sua conta, porque se fosse com você, você ia querer saber? Eu ia. E eu quis, e eu contei pro Erivaldo, e não me arrependo. Nem um segundo, nem um minuto, nem um dia. Porque a verdade dói, dói muito. Dói de um jeito que parece que vai matar, que vai destruir, que vai acabar com tudo, mas não mata. A mentira é que mata, aos poucos, todo dia, um pedacinho de cada vez, vai corroendo, vai destruindo, vai matando por dentro. Eu prefiro a dor que cura do que a mentira que mata. Eu prefiro 5 minutos de coragem para fazer uma ligação do que anos vivendo enganada. Eu prefiro ser a mulher que explodiu 2 casamentos do que a mulher que morreu em vida sem saber. 5 minutos depois de ler aquele cartão, eu liguei. E essa ligação mudou tudo. Destruiu 2 casamentos. Machucou 4 adultos. Abalou 3 adolescentes. Causou dor. Causou sofrimento. Causou lágrimas. Mas salvou 2 pessoas. Eu e Erivaldo. Da mentira, da humilhação, da traição, da vida falsa que a gente vivia sem saber. Hoje, quando olho para trás, quando penso em tudo o que aconteceu, eu não vejo destruição. Vejo libertação. Vejo uma mulher que teve coragem de escolher a verdade. Vejo uma mulher que não aceitou migalhas. Vejo uma mulher que não aceitou ser enganada. Vejo uma mulher de valor, de dignidade, de honra, de força. Vejo Creusa, e é o suficiente. E sempre será. Por favor, deixe aqui nos comentários de que cidade você está assistindo e que horas são aí. Quero saber de onde vocês são. E se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, se você se identificou, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu like. Sua participação, seu apoio é muito importante para mim. É o que me faz continuar. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal de Relatos, histórias reais de mulheres reais. Muito obrigada por ter assistido até aqui, de coração. Até o próximo vídeo.